Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Temos hoje uma nova oportunidade de estarmos estudando as Sagradas Escrituras. O nosso tema do trimestre é lições sobre família, ou tema família. E estamos já na lição número 8, lição esta que tem por título Divórcio e Novo Casamento. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 7, os versos 10 e 11, quando se diz: Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. E assim, nós teremos nossa lição número 8, com a leitura bíblica em Mateus, capítulo 19, do verso 1 ao verso 12. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe Jesus, ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, Jesus, porém lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido.
porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. E aí está o texto que será assunto da nossa lição em todo o tempo: divórcio e o novo casamento com os cônjuges vivos. Muito bem, observe que este texto por si mesmo já responde tudo, é suficiente, mas conforme está aqui mesmo, a dureza dos corações. E aqui percebemos os escribas e fariseus tentando a Jesus, julgando uma situação, a coisa polêmica, para pegarem Jesus em alguma palavra, em algum deslize. Foi ele que escreveu. Ele é a palavra, não letra, mas em espírito, e se manifestou em carne para falar boca a boca, olho a olho conosco. Portanto, contendiam contra o próprio legislador, contra o próprio Jesus, que junto com o Pai programou toda a criação, e inclusive a criação do macho e da fêmea, estabelecendo o casamento em Adão e Eva. Muito bem, mas vamos para o nosso escrito, e o desenvolvimento da nossa lição se resume em 3 subtítulos, que são: Deus aborrece o divórcio, novo casamento é adultério, e o terceiro subtítulo, conselho aos divorciados. E a nossa lição será desenvolvida baseado nesse esboço. Nesta lição, queremos considerar os temas divórcio e novo casamento. Neste caso, estando ambos os cônjuges ainda vivos, em razão da polêmica e das dúvidas que despertam em muitos, especialmente no meio evangélico. Não é motivo de surpresa aqueles que não conhecem a Deus nem o Evangelho admitirem o divórcio e o novo casamento como soluções fáceis para qualquer dificuldade encontrada na relação conjugal. Mas surpreende a indisposição de muitas, senão da maioria das igrejas evangélicas, de compreender, ensinar e viver aquilo que as escrituras sagradas ensinam sobre o assunto. E a facilidade com que abre mão dos padrões morais do Evangelho para não valorizar, juntamente com os incrédulos, a instituição sagrada do matrimônio, ou seja, o casamento segundo Deus instituiu, sendo Ele o Criador de tudo que existe, visível e invisível. Aí está. O assunto é por causa da muita polêmica e dúvidas e essa situação tão triste das igrejas preferirem ir conforme a corrente do mundo e não se deterem em ensinar, compreender e insistir e mostrar, valorizar que há um mandamento de Deus que eles estão deixando ao lado. Sim, com facilidade estão abrindo mão da ordem, mandamento ou conselho, ensino de Deus para seguir a corrente mais forte neste mundo presente. Nós não estamos aqui para estar concordando com o mundo e as suas correntes. Não, estamos aqui para representar Deus, ensinar o que Deus nos deu como mandamento ou instrução ou conselho, e não ficar dialogando em pensamentos diversos. Está escrito e é assim.
E aqui, felizmente, está escrito. E por quê é assim? Primeiro, porque é ordem de Deus. Segundo, as implicações que vão redundar na aprovação para a vida eterna ou na reprovação e condenação no juízo final. Assim sendo, vamos já para o primeiro subtítulo: Deus aborrece o divórcio. Deus não tem prazer nisso. Deus não gosta, não aceita, não está satisfeito com a situação de divórcio. E Ele mesmo diz que nós vamos ver no desenvolver da nossa lição. E assim, no primeiro parágrafo, no primeiro texto que está em tela, nesse subtítulo, Deus aborrece o divórcio, consideremos, leiamos. Aqui teremos de repetir alguns princípios já apresentados e elucidados em lições anteriores deste trimestre, a fim de melhor estabelecermos o fundamento sobre o qual poderemos argumentar de maneira mais completa e definitiva a respeito do assunto. No texto da leitura bíblica, encontramos Jesus sendo indagado pelos fariseus sobre uma permissão para o divórcio. Notamos, porém, que eles não perguntaram apenas se era lícito divorciar-se, mas se era lícito divorciar-se por qualquer motivo. O que indica como o casamento vinha sendo banalizado entre os judeus naquele tempo, do mesmo modo que hoje é banalizado e famílias são destruídas através do divórcio. E, além disso, a desobediência aos mandamentos de Deus, e sabemos que toda desobediência terá como consequência uma penalidade, uma reprovação da parte de Deus. Ou simplesmente não haverá aprovação de Deus no dia do juízo. Aí, uma questão de anos da nossa vida terrena, poderemos colocar em risco ou vamos perder a vida eterna. É melhor sofrer um tempo. 70 anos é o limite da vida do homem? Pois é, numa média, digamos assim, melhor sofrer e andar debaixo do mandamento de Deus, sendo achado obedientes, ainda que sofrendo, do que estar livre desse problema e vivendo à vontade e depois não entrar, perder a eternidade. É sério o assunto, consideremos ao pé da palavra de Deus e não conforme o diz, porque na verdade o diz que diz isso e aquilo, é mais contenda contra o próprio Deus, o Criador, como fizeram com Jesus. Contender com Ele, que como legislador colocou, é assim. E no dia do juízo vocês vão responder pela obediência ou não obediência àquilo que foi determinado. Trocar 70 anos pela eternidade. É melhor trocar no sentido de perder aqui, fazer não a nossa vontade, mas de Deus, e ganhar depois o tempo infinito de vivermos com Deus nos lugares celestiais. Continuando no segundo parágrafo, no segundo texto desse subtítulo, Deus aborrece o divórcio, lemos: em contraste com o tom mesquinho da pergunta daqueles homens, interessados apenas em se justificar e não saber a vontade de Deus para cumpri-la, o Senhor Jesus responde declarando categoricamente que o casamento, tal como instituído no princípio, é uma união indissolúvel. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Do nosso texto de leitura bíblica. Em outras palavras, os laços do matrimônio duram por toda a vida do casal e só são dissolvidos quando um dos cônjuges morre. É também uma lei, um pacto que ambos estabelecem entre si e do qual o Senhor, Deus, se faz testemunha. Por isso, tentar o homem quebrá-lo é cometer violência.
A vontade de Deus para os casados, portanto, é que não se separem em hipótese alguma. Então, se casa, se une, ali já tem certamente a união para serem um, no sentido de que uma vida comum, sim, projetos realizados ou planejados e realizados, cumpridos juntos, ou, que mais? A história dos dois convivendo, as suas famílias que se entrelaçam, tudo isso está unindo, falando união, não só deles, mas dos familiares, e a geração dos filhos, em que um e o outro filho, na verdade, todos eles são parte do pai e da mãe. Se querem se separar, querem, e acham que podem, mas Deus diz, é impossível, não se pode separar. Por quê? A separação tinha que anular a história, anular os projetos, anular os sonhos, anular tudo. E isso nunca se apaga da vida que já viveram. É algo que não se volta atrás e não se apaga. E, além do mais, tem os filhos. Querem se separar? Mesmo querem se separar? Tá bom, então parte o filho de uma forma que sai o DNA do pai de um lado e dá para ele, e o DNA da mãe para a mãe. Mas não pode se separar porque estão presos na união dos próprios filhos, que são testemunhas sempre contra a separação do casal. Os pais sempre serão lembrados como tal pelos filhos, em qualquer situação, além dos possíveis traumas que poderão acontecer. E outras consequências mais, que são muitas no histórico que temos no mundo, ou também em muitas situações que vão à delegacia ou à frente dos juízos. Muito bem, coisas diversas podem acontecer, mas o homem não pode separar o que Deus juntou, porque é impossível. Já está unido, já tem vidas comuns, já tem na mente muita coisa, e nunca se apagará isto. Mas continuando e vendo textos bíblicos, vamos nos deter agora em Malaquias capítulo 2, nos versos 13 a 16, textos bíblicos, aí referendo-se a Deus aborrece o divórcio. Então, observando Malaquias, está bem pertinho de Mateus aqui, nós temos a história do povo de Israel, e é depois do cativeiro, um pouco antes de Jesus vir, que comparece diante de Deus pedindo a Deus, Deus, nós estamos orando, suplicando umas coisas, nossos problemas, nossas lutas, etc., e o Senhor não responde. E Deus chega a responder para eles que a situação é esta, verso 13. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor Deus de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor Deus foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito, e porque somente um, ele buscava a semente de piedosos, portanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz, o Senhor Deus de Israel diz, que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos exércitos, portanto guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Aí está. Aqui Malaquias apresenta Deus falando diretamente que aborrece isso e que nunca aceita as pessoas vindo chorar
no seu altar, porque há coisas injustas, coisas acontecendo que são reprováveis, violência e deslealdade, começando deslealdade de um cônjuge para com o outro, nesse tal de separação, ou repúdio, ou divórcio e outras expressões mais. Deus não está satisfeito, ele diz, é deslealdade de alguém. Muito bem, é uma deslealdade de um para com o outro. Agora, considere, você que me ouve, quando vai fazer o casamento, envolve os pais de um, os pais de outro, a família de um, a família de outro, testemunhas de um, testemunhas de outro, amigos e parentes de um, amigos e parentes do outro, uma multidão de gente entra e são aqueles que estão ali festejando o casamento. Os pais naturalmente têm despesas, isso considerado nos diversos níveis, vamos dizer assim, da sociedade, despesas, e depois, de repente, numa precipitação, os dois resolvem separar. Está errado, é deslealdade para com o pai, para com o sogro e sogra, é deslealdade para os parentes de um e de outro, para os seus mesmos amigos e amigos do outro, ou seja, fazem uma coisa totalmente digamos assim, preocupados consigo mesmo e não preocupados com aquilo que é ou a repercussão que vai ter. Não questionam filhos, os filhos não são questionados e a separação sem mais nem menos. E os filhos? Que trauma isso traz, ainda mais conforme a idade deles. Agora vejamos, lealdade? Para fazer o casamento chama um monte de gente, e para separar os dois resolve assim de repente, tinha que chamar todo mundo também, e para cada um dar satisfação ou questionar se isso é lícito, se não é desleal para eles, se eles, o casal, não está desapontando e sendo injusto para muita gente que esteve alegres com a união dos dois. Considera isso. Agora vejamos que há compromisso. E se colocarmos dentro das Sagradas Escrituras, tem a palavra: quem habitará em meio às labaredas eternas? Quem morará no santo monte de Deus? Quem vai morar no céu? Aquele que dá a sua palavra e não muda, ainda que com dano seu. Então só nessas palavras já para. Não é para ter divórcio. E Deus fala que o divórcio é deslealdade e violência. Pronto. Precisa falar mais? Então, Deus aborrece o divórcio. Mas temos em tela 1 Coríntios capítulo 7. Sim, agora Novo Testamento, e Paulo, levantado por Deus e com a autoridade que Deus lhe deu, vai falar sobre o casamento em 1 Coríntios, no capítulo 7. E sobre esse assunto de separação, os versos 10 e 11 são claros ao dizer: todavia, aos casados mando, Paulo diz mando, mas não ele, mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus, que a mulher se não aparte do marido. Verso 11, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Palavras suficientes para mostrar que não, a orientação de Deus é não à separação do casal. Mas antes, o cuidado da não separação, a conversa, eliminar aquilo que causa os atritos e colocar acima da sua própria vontade, a vontade de Deus e também dos filhos, dos parentes, dos pais e tanta gente envolvida.
além de ser um mau exemplo para a sociedade e para os outros que vão vendo aquilo e podem achar que é certo, e você é aquele que vai estar dirigindo muita gente a cometer erro, e aí, diante do juízo de Deus, a implicação não será só da nossa falha ao mandamento de Deus, a contrariedade à vontade de Deus, mas o sermos causa de queda de muitos e de destruição de muitos lares. Então o assunto é muito sério, muito sério. Por que é que as igrejas evangélicas facilmente concordaram com isso? Ou seja, está escrito. Anularam o escrito? Então, temos coisas mais graves aí, conforme Jeremias já disse, Isaías já disse, que líderes estão conduzindo o povo ao erro. Vão dar conta disto. Mas vamos em frente. Um terceiro parágrafo, um terceiro texto está em tela, nesse subtítulo, Deus aborrece o divórcio. Vamos ler? Moisés teve de orientar Israel para que quando um homem quisesse despedir sua mulher, fizesse isso dando-lhe a carta de divórcio. Mas o propósito deste dispositivo não era permitir, como pensavam os fariseus, e sim limitar a prática do divórcio. E ainda assim, em razão da dureza do coração do povo, que não se conformaria a uma proibição absoluta, tal como deveria ser à luz da instituição original do casamento. Assim, Jesus afirma que não há justificativo para o divórcio aos olhos de Deus. O que ocorre é que, não sendo por prostituição, ambos os cônjuges se expõem pelo divórcio a risco de cometer adultério, contraindo um novo casamento. Mas mesmo em caso de infidelidade, o divórcio não libera nenhum dos cônjuges para casar-se novamente. Aí teríamos que voltar à última leitura do texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10, verso 11. Deus proíbe a separação, que a mulher deixe o marido e que o marido repudia a mulher. Agora, consideremos também, dentro desse assunto de Moisés ter permitido, porque seria uma injustiça naquele tempo, dentro da mesma pergunta que os fariseus perguntaram a Jesus, deixar a mulher por qualquer motivo? Ou seja, estava errado. Se uma mulher, esposa, é mandada embora que o marido não quer, pela dureza do seu coração, lembre-se, dureza do coração, é isso que Deus viu nos homens, nesses esposos, cônjuges que se separam, dureza de coração. Moisés viu também que a mulher ia sair por aí como que perdida, desnorteada, ou todo mundo tendo um conceito errado dela, que ela falhou, que ela pecou, que o marido mandou embora. Não é assim. Ele tinha que dizer que ele que dispensou a mulher, porque está achando feia, está achando gorda, está achando isso, está achando aquilo, ou não quer, ou já está cobiçando outra. Então tinha que dar carta de divórcio. A mulher teria para si uma defesa. Ele me mandou embora. Pronto. A culpa cai no marido e vem toda a implicação que eu já disse. Homens que deram a palavra diante de Deus para um casamento até que a morte os separe e depois resolve quebrar isso. Faltou com a palavra diante dos homens e diante de Deus. Não entrarão no santuário que está nos lugares celestiais, não poderão habitar com aqueles que habitam nos lugares que são como fogo, labaredas eternas. Aí está essas considerações que precisamos ter cuidado e não ir às pressas, achando que de alguma forma Jesus estava aprovando o divórcio. Ele não aprovou. Ele falou, como foi que foi feito? Como foi no princípio? Como está escrito? E como está escrito, nós estamos lendo. E temos ainda textos bíblicos, como em Deuteronômio 24, verso 1 a 4, é quando está escrito que Moisés deixou
determinado. Se o homem não quer mais a mulher, tem que dar-lhe carta de repúdio. Ele repudiando a mulher. Ainda mais naquele tempo em que a mulher não tinha voz. Quem decidia isso era o homem. E Moisés bate firme. Se você quer mandar embora, dê-lhe carta de repúdio. Ou seja, eu repudiei esta mulher. Aí vem o verso 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada. Pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Aí está a colocação de Moisés para a carta de repúdio. Ele, o homem que decidia, mas conforme Jesus disse, dureza de coração. E nós temos na Bíblia um sermão do monte, Jesus dizendo bem, bem-aventurados os mansos de coração, e não os duros de coração. Quanto aos mansos, herdarão as mansões celestiais. E quanto aos duros de coração, todos nós sabemos que, se não entra no céu, só tem um outro destino, o da condenação. E, voltando a Mateus, capítulo 19, no verso 7 e 8, que está escrito mesmo, Mateus 19, verso 7 e 8, disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Jesus disse a eles, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar-se com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, também comete adultério. Jesus falou claro, direto, sobre este assunto. Pronto. Ou seja, como disse no princípio, Mateus capítulo 19, 1 a 12, já é suficiente para dar resposta e resumir toda essa lição. Mas continuemos. Nós temos ainda nas Escrituras esse assunto confirmado no escrito de Marcos, de capítulo 10, no verso 7 a 12, ele também escreveu a mesma coisa que temos lido agora há pouco. O assunto é divórcio em Marcos capítulo 10. Está escrito assim, lá no verso 7 a 12. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Para nós vermos que confirmação Mateus 19, Marcos 10, mostra claramente que no mesmo assunto, na mesma oportunidade, ainda que causou impressão, vamos dizer, de admiração nos discípulos, apóstolos mesmo, mostrando que as coisas não estavam bem no tempo de Jesus dentro do matrimônio, mas Jesus reafirma que não é isso que Deus fez
e isso contraria a vontade de Deus. E usando Mateus de novo, mas no Sermão do Monte, que já temos dito, no capítulo 5, verso 31, a palavra outra vez, agora numa outra transcrição, em outra oportunidade de fala de Jesus, coloca bem claro, verso 31, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Ou seja, há implicações negativas na separação e Jesus não aprovou o divórcio, como Deus não aprova, e é um mandamento. Passando à frente, novo casamento e adultério é o segundo subtítulo, e nós temos aí mais um texto para considerar. E observem, e tenham paciência, que muita coisa é repetida, porque é batendo e batendo na mesma coisa, porque há uma tendência dos homens a não cumprir com isso, porque os incomoda, porque tira deles uma liberdade e uma facilidade de se afastarem do compromisso do casamento. Por isso que era contenda no passado e contenda agora, no tempo presente. Com a chegada do Evangelho, na plenitude da revelação de Cristo Jesus, isso como cessou, parou, ficou claro que Deus não aceita a separação, senão em caso de morte de um dos cônjuges. E aí a liberdade seguinte para o novo casamento se é a proposta, que por 2000 anos ficou esse mandamento. Agora, no Brasil, de 1980 para cá, que veio a aprovação do divórcio, e as igrejas, infelizmente, em vez de ensinar a palavra, preferiram aderir, esquecendo-se que a palavra é ordem, é mandamento. E a lei dos homens disse que aceitariam, aprovam a separação, e não nos obriga a divorciar. Mas se não nos obriga a divorciar, por que eu divorcio? Porque quero, porque concordo com o mundo, porque estou desobedecendo a Deus e achando argumentos, desculpas, nos justificando a nós mesmos. Não tem por onde escapar. Assim, nesse novo subtítulo, novo casamento é adultério, estando o cônjuge vivo, nós temos as palavras-chave fortes, suficientes, tal qual Mateus 19, para cessar qualquer contenda. Para quem quer obedecer a Deus e entrar no céu, o mandamento já é suficiente. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, em poucas palavras, ele coloca esse assunto, ao dizer no capítulo 7, os versos 1, 2 e 3, apresentado em tela. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei de Deus tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas se morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Está claro, é mandamento, bem explicado, nítido, fácil de perceber. O que existe é dureza nos corações que querem contrariar e procurar uma desculpa, se justificar a si e o seu procedimento em desobediência a um mandamento de Deus, ou a 2, 3, que as consequências são várias. E vendo Lucas também, no capítulo 16, é um texto muito importante, porque ali Jesus fala resumidamente e fortemente aos escribas e fariseus
que se opunham a ele. E o verso 15 começa, Lucas capítulo 16, verso 15, quando diz para nós: e Jesus disse-lhes: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Ou que diante de Deus é conhecido como revolta e desobediência, rebeldia, Deus sabe o que é certo no coração dos homens. Verso seguinte, o verso 16: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Nesse texto, nesta oportunidade, nessa discussão, nesse debate, Jesus é pronto e direto. É adultério o casamento com o cônjuge vivo. E se alguém quer ler mais, 1 Coríntios capítulo 7, no verso 39, encerrando praticamente o capítulo 7, que Paulo fala muitas coisas sobre o casamento. No verso 39 vem a colocação de Paulo: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Que lei? A lei de Deus. E antes era para a lei dos homens também. Hoje já não é mais. É só a lei de Deus, que não mudou, porque Deus não muda e nele não há sombra de variação. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, ou seja, segundo a prescrição, autorização, permissão, conselho, direção de Deus. E que será naturalmente com alguém que não seja divorciado também. Será outro, solteiro ou viúvo, aí pode casar. Porque se casar com um divorciado, volta a transgredir o mandamento de Deus. Como sabemos, a mais grave violação ao casamento consiste no pecado do adultério, alistado entre os 10 mandamentos e sendo severamente punido pela lei de Deus. É um pecado que não apenas destrói a relação conjugal e a família, mas a própria alma do transgressor. Qualquer cristão deveria se horrorizar ante a ideia de cometer um pecado tão grave contra uma instituição tão sagrada como o casamento, e considerar cuidadosamente sua situação, na situação de uma eventual separação por motivos de infidelidade ou abandono por parte de um cônjuge incrédulo, porque só se justifica num casamento a separação que isso venha a partir, decidir ser levado à frente por um que está sendo incrédulo e desobediente aos mandamentos de Deus. Porque o que quer ser fiel a Deus nunca entraria pelo caminho da aprovação do divórcio ou a procura dele. E aí temos muitos textos bíblicos. Coloco em tela muitos textos que são importantes. Em Êxodo capítulo 20, verso 14, não vou ler textualmente, mas todo mundo sabe, é o mandamento: não adulterarás. Levítico capítulo 20, verso 10, vamos estar lendo, porque ele é pouco conhecido, é a mesma proibição, em outras palavras, mas dentro da prática do dia a dia, na vida religiosa do israelita e com supervisão do próprio levita, sendo ele uma das um homem simples na tribo ou
levita como sacerdote, cuidar desse ensino. E o verso 10 diz: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Ou seja, a sentença divina para esse caso o pecado é mortal. Ou seja, no passado, na lei de Moisés, era morte direta, para um e para outro. Considerem isso. Agora alguém vai dizer: não, mas que dureza, que coisa horrível. Bom, mas dentro da lei de Deus, era o mais certo a fazer, porque assim livrava muitas outras consequências más. Mas hoje convive-se como se nada tivesse acontecido, se não tivesse nada que prestar conta, porque chegar no juízo de Deus no céu, não vai entrar no céu, que já vimos textos bíblicos em lições anteriores, que não entrarão nos céus os adúlteros e outras coisas mais, que nós poderíamos estar citando, mas já foi citado em lição anterior. Mas continuando, aí vem Provérbios, também citado em lição anterior. Provérbios capítulo 6, versos 23 a 29, e depois 32 a 35. Eles são próximos, já vimos isso. E Salomão, nesses provérbios, nessa palavra desse provérbio, fala bem claramente: guarda o mandamento e não se envolva com mulher estranha, em adultério, em prostituição, porque certamente os caminhos que você está pegando são de morte no seu final. Morte, vergonha, pobreza, miséria, escândalo e outras coisas mais. Provérbios 6, não estou lendo, mas é o texto. Há consequência terrível em se envolver em uma situação de adultério, se envolver na prostituição com pessoas estranhas, aquilo que Deus deu para viver no matrimônio. O fim é morte. Simples. A palavra de Salomão, não é mandamento de Deus. E ele não está colocando como lei, está colocando como experiência do que vai acontecer. Vai ser algo terrível. Em 1 Coríntios capítulo 6, vamos estar vendo este texto. É uma citação já conhecida, mas vamos nos firmar mais e ver bem claro, dentro da proposta já da plenitude do conhecimento do Evangelho, do que implica ser crente ou alguém que se coloca como, vamos dizer assim, pretendente dos céus. É tremendo o que está escrito aqui quando diz no capítulo 6, no verso 15, leiamos: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, eu o membro de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. E passando ao verso, vamos continuar direto, 17, instrução de Paulo: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui ou adultera, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, no tempo presente, para o cristão, que de fato é cristão e que tem em si o Espírito de Deus, a prostituição ou adultério é transgressão e ofensa e profanação do templo de Deus. Então a coisa ficou mais séria ainda.
E diz a palavra no outro lugar que todo aquele que profana o templo de Deus, não é prédio, nesse caso é o seu próprio corpo, que deve ser consagrado a Deus. Quem, sim, profana o templo de Deus, macula o templo de Deus, a morada do Espírito Santo, está escrito aqui, está destinado a uma condenação severa. Aquele que profanar o templo de Deus será destruído. Então, as coisas complicam um pouquinho mais. E em Hebreus capítulo 13, palavra do escritor desta carta, que é muito incisivo em muitos pontos, aqui fala de uma forma bem clara, direta, no verso 4, que diz para nós: venerado, honrado, respeitado, seja entre todos o matrimônio e o leito conjugal sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Palavra clara deste escritor na Bíblia Sagrada. Assim passemos à frente, num terceiro subtítulo: Conselho aos divorciados. Porque hoje em dia, muitos dizem que não sabia da lei, porque 1980 que isso passou a existir no Brasil, 44 anos atrás. Aí muitos dizem, não sabia disso. Bom, até onde não sabia, eu não sei, Deus sabe. Mas consideremos que há a situação que muitos vão ficar sabendo disso numa palavra como essa, ou outras situações, ou mesmo na leitura da Bíblia. Se ler a Bíblia com sinceridade, vai entender que Deus repudia isto. Mas há conselhos. Assim, num primeiro texto que está em tela, lemos: não obstante o mandamento do Senhor para os casados, não se separem. É possível o divórcio ocorrer na eventualidade da infidelidade de um dos cônjuges, ou quando um deles, sendo descrente, decide se apartar do crente. É evidente que em ambos os casos a separação não ocorre por iniciativa, não pode ocorrer por iniciativa, nem apoio por parte do crente, que manterá firme no princípio de que não deve se separar. Não podendo, contudo, impedir o fato, resta lembrar que nem por isso os laços do matrimônio são desfeitos, conforme a orientação do apóstolo e do próprio Deus. O cônjuge ofendido ou abandonado deve permanecer só, isto é, não contrair novo casamento, na esperança de uma oportunidade para a reconciliação. Pronto. É o que nós já vimos em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 11, que agora é colocado em tela, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 11 e 15. Verso 11 dizendo bem claro que não é para se separar, fique sem casar, ou procure reconciliar com seu marido, e o marido não deixa a mulher. E o verso 15 diz ao marido crente ou à mulher crente que, quem sabe, na continuidade, no esforço da manutenção do casamento, não indo para o lado do divórcio, sim, acontecerá de um acerto, um conserto, uma nova vida, e até o ponto do que não entendia as coisas de Deus vinha entender e passar a ser cumpridor da palavra e ter a sua alma salva. Quem sabe, o marido, você salva ou vai conseguir salvar a sua esposa. Ou quem sabe, esposa, vai com o seu exemplo e permanência do casamento salvar o esposo. E ambos vão viver na eternidade. E lá vão poder dizer, ainda bem que não nos separamos. E nessa situação, cumprindo o mandamento de Deus, as coisas se desenvolveram ao entendimento e depois a decisão de obedecer aquilo que Deus prescreveu. Ainda
nesse subtítulo terceiro, Conselho aos Divorciados, num segundo texto, segundo parágrafo, nós temos, aí em tela, e leiamos. A ideia de casar-se novamente pode se tornar especialmente tentadora para o cônjuge que se vê prejudicado em qualquer dos casos acima, por um senso de que o incrédulo ou infiel, sentindo-se livre, pode, entre aspas, pode, acha ele, contrair um novo casamento, e ele não pode. O caso não é este. Ambos permanecem casados, e o fato de um sentir-se livre pela cauterização de sua consciência para cometer adultério não significa que escapará do juízo, ao juízo divino. O cônjuge abandonado, prejudicado no corpo ou em sua relação material, deve considerar que permanecer só é para não pecar adulterando. É uma renúncia, um sacrifício da carne que tende a se inclinar para a sua própria satisfação. Além disso, é a atitude que, como cristão, perdoado por Deus, deve ter em relação ao seu próximo, mais íntimo, isto é, o cônjuge que o abandonou, mantendo a porta da reconciliação aberta e mostrando-se sempre disposto a perdoá-lo e recebê-lo novamente. Do mesmo modo que Deus fez com Israel, que Deus fez com as nossas próprias almas. Porque Jesus, vindo do céu e da terra, não veio apontando o dedo e nos acusando, veio dando a chance do perdão através do reconhecimento das nossas faltas, do arrependimento e baseado no seu sacrifício expiador dos nossos pecados. Está tudo colocado para nós. Percebamos essas coisas assim tão fáceis. E vamos dizer ainda, como conselhos aos divorciados, que muitos vão descobrir que estão andando errado no seu matrimônio, na sua nova união, ou por entrar no caminho do divórcio, da separação, que não é vontade de Deus. E aí, já aconteceu. Para todo caminho errado existe um ponto de parar e procurar voltar ao caminho correto. Ou seja, entender que é errado, que estamos sempre apresentando e argumentando, e pedir a Deus arrependido que perdoe. E depois, aí Deus vai dirigir, saber de Deus o que fazer. Mas a união com um cônjuge vivo é adultério, e a separação aborrece a Deus, e também é deslealdade, e quebra da palavra dada, e muitas outras coisas. Então, já aconteceu? Entende pela Escritura que está errado? Então, arrepende-se disso, e pede a Deus perdão e orientação para o que vai ser feito depois. E com a sinceridade com que você for arrependido e chegasse a Deus, com a mesma prontidão, Deus também vai te dar a instrução do que deve fazer, de uma forma ou de outra, por palavras dele, por conselhos de outros, ou por análise das Escrituras. Deus vai te orientar o que deve ser feito. Assim, continuando, nesse subtítulo 3, Conselho aos Divorciados, muitos são os exemplos que nós temos na Escritura sobre este assunto. Em Mateus capítulo 5, verso 27 a 30, no Sermão do Monte, outra vez, é quando Jesus vai falar largamente, ou um pouco mais do que em comparação ao texto anterior que nós estudamos, e lemos aqui, no próprio Mateus capítulo 5, aqui já fala desta forma, próprio Sermão do Monte, já nos versos 27 a 30, que está escrito, vejamos,
27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. É Jesus considerando o mandamento. E ele abre o assunto ao dizer no verso 28, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A coisa é séria, olha. Verso seguinte, 29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E o verso 30, e se a tua mão direita te escandaliza, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Ou seja, Deus coloca a situação. É melhor você renunciar a um prazer próprio e indevido e proibido do que um momento de prazer perder a eternidade. E pelo prazer ilícito ser lançado no inferno. Então é melhor um casamento lutado e vivido em constante preocupação de não se separar, do que se separar e casar com outro e por uma coisa e por outra vir depois ser lançado no inferno. Suporta, procure reconciliação, procure situações para que estejam ambos dentro da palavra de Deus e depois o céu. Porque caso contrário, não existe. Mateus 19, olha, voltamos a Mateus 19. Porque temos os versos 10, 11 e 12, que muitos não consideram nesse texto, mas é importante. Porque o verso 10 mostra que a coisa é polêmica, é difícil. E a tendência carnal do homem macho sempre é, ele tem de ser, o direito, ele tem a razão. Mas disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Eles viram, entenderam a seriedade do assunto. Ele, porém, Jesus lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos. O que é eunucos? Aqueles que não têm a prática sexual, talvez aqui diz, eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos, aqueles que não desfrutam do prazer sexual, que se castraram ou renunciaram a isto, a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Esta palavra aqui, Jesus já diz aos discípulos, quem estiver na situação de separação, é melhor ficar a viver como eunuco, ou seja, sem avançar na área sexual e renunciar a isso para entrar no reino dos céus. Aqui está Jesus falando em Mateus 19, divórcio não. E se divorciar e casar, adultera. Agora, quem pode receber isso é quem alcança a graça de Deus, sendo-lhe fiel e leal e também obediente aos seus mandamentos. Esse consegue, porque quer cumprir com a palavra de Deus e tem por alvo os céus. Aí ele, a si mesmo, vamos dizer, cancela, como que se autocastrando para poder viver só, esperando que pelo menos o céu ele alcance. Porque se errar, o inferno já aguarda. Mas continuam outras palavras mais, como aqui mesmo em Mateus, no capítulo 6, conforme já dissemos antes e frisamos, outra vez o Sermão do Monte. E
No verso 12 a 15, está colocado para nós. Não usam muitos a oração do Pai Nosso? Pois é no Pai Nosso que temos resposta. E aqui está escrito, com respeito à nossa oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Mas continua um pouquinho mais, quando se vê o verso seguinte, 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, ao cônjuge as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É o Pai Nosso, está aí bem claro, para a gente entender que não há outra situação senão se resguardar e não entrar pelo caminho do divórcio. Mas antes, procurar manter o matrimônio pelo conserto, por reconciliação, por propósito, mudança de vida, consenso da forma de viver, e sempre unidos. Efésios capítulo 4, Paulo ainda diz, numa das suas cartas, como a carta aos Efésios, trazendo a orientação, mais uma vez, no final desse capítulo 4, ao dizer: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E neste quadro que está em tela, temos ainda o texto de Oséias, capítulo 2, verso 14 a 16, Jeremias 3, o verso 1, em que, tendo nós citado isso em lição anterior, agora só relembramos, quando Deus em Oséias fala claramente a nação de Israel, com quem se uniu ao modelo do matrimônio, ou o modelo do matrimônio é como Deus age com Israel, e dizendo a Israel: ainda que pecastes com muitos amantes, volta para mim. Que palavra forte, de Oséias e de Jeremias. E Oséias aí até ensina para nós, como maridos, usarmos com a esposa, ou que seja vice-versa. Quando diz que ele, Deus, usaria com a nação de Israel de um momento de reconciliação, iria falar ao seu coração, ia conquistar o seu coração de novo, para restabelecimento da união, que é, na verdade, uma das coisas que o casamento vem a simplesmente ser figura. Portanto, muitos argumentos nas Sagradas Escrituras para não se separar, e se separando se manter só para haver uma reconciliação e não entrar pelo caminho de um novo casamento que é adultério, e aí estamos transgredindo e sabemos que no céu não entraremos assim. Concluindo a nossa lição, está em tela um novo texto: cuidemos para que o casamento seja valorizado e o divórcio sempre detestado, como o próprio Deus o detesta. Não sejamos duros de coração para resistir à vontade de Deus para os casais, e nem para relativizar o pecado ou justificá-lo em qualquer situação. Mais vale renunciar e sofrer o dano, mas herdar o reino dos céus, do que fechar os olhos à verdade e abrir a mão da pureza e de um leito incontaminado e da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra é clara: entrou pelo caminho do erro,
não verá a Deus, não entrará no reino dos céus. Vamos perder os céus por causa de um final de casamento? Ou de 20, 30, 40, 70 anos de casamento? Não. Vamos procurar fazer a vontade de Deus por esse tempo que é relativamente curto ao tempo da eternidade com Deus nos céus. Não sejamos como Esaú, diz a Escritura, noutro lugar, que trocou as coisas de Deus por um prato de lentilha, comeu o alimento daquele prato e foi embora. E perdeu a bênção da primogenitura e é constado como reprovado por Deus e toda a sua descendência. A coisa é grave, vai longe, atinge a muitas gerações. E assim, encerrando, lembremos que tivemos o nosso esboço, em que a nossa lição divórcio e novo casamento foi desenvolvida em 3 subtítulos: Deus aborrece o divórcio, novo casamento é adultério e conselho aos divorciados, principalmente esse. Considera, veja que a palavra não te aprova nesse caminho, é falta contra Deus. Aceita o fato de que errou, que está numa situação incorreta, arrepende-se e pede a Deus perdão e pede orientação para os passos seguintes. Isso pertence a Deus, que pode nos orientar corretamente, já que o estrago pode ter avançado muitíssimo. E depois, nosso texto áureo. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor Deus manda, que a mulher se não aparte do marido. Se por ele se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. 1 Coríntios capítulo 7, versos 10 e 11. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e vos abençoe quando tiver a oportunidade de ministrar esse assunto numa classe da Escola Bíblica Dominical ou num aconselhamento dentro da orientação da Palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscreva. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensa, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro.
Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.